Vamos resolver agora a questão número 80 do vestibular 2022 da FAMERP. A questão dá pra gente duas retas. Uma delas passa pela origem, que é a reta R, que é a reta que ele quer saber a equação. E a outra passa pelos pontos 4, 2. Quando a gente fala de reta e ele dá 2 pontos pra gente, a gente consegue calcular o coeficiente angular, tá? Então, nesse caso, o coeficiente angular da reta S é a variação em x. Vamos lá. Esse ponto onde a reta S cruza o eixo y, 0, 4. Esse ponto onde a reta S cruza o eixo x, 2, 0. Lembra que todo coeficiente angular é a variação em y dividido pela variação em x. Toda variação é diferença e aqui é uma diferença ordenada. A ordem que você usar em y é a ordem que você vai usar em x. Então a gente tem 0 menos 4 para y e a gente vai ter 2 menos 0 para x, portanto o coeficiente angular da reta S é menos 2, tá? Como a reta R é perpendicular, porque tem esse ângulo de 90 aqui, e lembra que quando são perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes dá menos 1, guarda rápido. O coeficiente angular da perpendicular inverte, troca o sinal. Inverteu menos 2, lembra que aqui tem 1, tá? É o fantasminha matemático, certo? Você não vê, mas ele tá lá, tá? Inverte, troca o sinal. Inverteu, vira menos meio, trocou o sinal, vira meio. Como a reta passa pela origem, não tem coeficiente linear, portanto, a equação da reta R é y igual a meio x para essa questão alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 78 do vestibular 2023 da FAMERP. Ele deu para a gente três retas, das quais duas com equação. E aí, ele pede para a gente a medida do PR, né? Que é esse segmento aqui, ó, tá? Que está em azul aí destacado com o marca-texto, tá? Então ele quer saber a medida desse PR que eu vou colocar como x, tá? E aí tem um detalhe que é importantíssimo. Quando a gente encontra aquele ponto P, ele dá coordenadas e dá medida. Quem é o ponto P? O ponto P, ele é a solução desse sistema aqui, ó, que é formado pelas duas retas, 3x menos 4y mais 14 igual a zero, tá? E 5x mais 6y menos 40 igual a zero, tá? Resolve o sistema com cuidado, com carinho, com calma. Você vai chegar que o x vale 2 e que o y vale 5, tá? X é igual a 2, y é igual a 5. Conferindo, se o x for 2, aqui é 6, com 14 dá 20, com menos 20, 0. Se o x for 2, aqui dá 10. Se o y for 5, aqui dá 30, menos 40 dá 0. O que significa esse 2 e 5, hein? Vamos pensar um pouco agora. Esse 2 e 5 significa o seguinte, que quando eu pegar o ponto P e traçar a perpendicular aqui, que é a projeção dele no eixo x, essa distância aqui vale 2. Deixa eu colocar aqui para você escrito. Pronto. Essa distância aqui vale 2. Portanto, esse cateto horizontal dele vale 6. Vou colocar com essa cor aqui, tá? Vale 6. E quando o y é 5, significa que esse cateto vertical, ele vale 5, tá? Vou colocar com essa cor aqui.
E aí eu quero que você enxergue que o x é a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem cateto 6 e 5, tá? Portanto, a hipotenusa vale raiz de 61. Então, para essa questão, a alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 78 do vestibular 2024 da FAMERP. Ele deu para gente, deixa eu só trazer aqui, ó, a, a figurinha apenas, porque daí a gente vai usar as ideias na figurinha e fica mais tranquilo para a gente analisar, tá? Aqui a gente tem espaço e não fica tão preso ali, ó. Cada local de uma cidade plana pode ser representado por um par ordenado XY em um plano cartesiano desenhado sobre o mapa dessa cidade, tá? O que ele está fazendo é planificar a cidade e colocar um plano cartesiano em cima. A figura mostra esse plano cartesiano, com a localização ou com a indicação de duas ruas retilíneas, a Rua São Lucas e a Rua São Camilo, tá? Que são perpendiculares no ponto de coordenadas 8, 3. Ok. Mariana mora nessa cidade, no ponto em que a representação da Rua São Camilo, no plano cartesiano, intersecta o eixo X. Então, deixa eu colocar aqui para você, deixa eu continuar. Por isso que na hora da prova levar régua é bom. Se não puder levar régua, usa a caneta como referência. Se você de repente tiver o documento de identidade, é bom, tá? A régua te ajuda. Então, ali está a casa de Mariana, que eu vou indicar com a letra M, tá? Com a letra M. Pronto. E aí é aquilo que ele quer, tá? Esse ponto tem coordenadas e aí a gente vai ter que saber quanto que é as coordenadas daquele ponto ali, tá? Olha só, a gente pode encher de equação aqui o exercício, tá? Mas a gente pode também trabalhar com algumas ideias da geometria plana. Vem comigo aqui, ó. Aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, tá? Se esse ângulo aqui for preto, lá no 2, ó, aqui também é preto. Então eu tenho triângulos semelhantes, tá certo? Triângulos semelhantes. Acompanha comigo aqui, ó. Essa medida aqui é 2, tá? Essa medida aqui é 1. Então significa que se a gente olhar para aquele triângulo que está ali, os catetos eles serão proporcionais a 2 e 1, né? Quem é 1? É o oposto ao 90. Então, esse segmento que está aqui, ó, do ponto de intersecção até aqui, ele vale K. Esse segmento que está aqui, ele vale 2K. E aí, fazendo um Pitágoras, a hipotenusa desse triângulo vale K raiz de 5, tá? Vale K raiz de 5. E a ideia é pegar quanto vale o K, tá? Se a gente souber quanto vale o K, tá tudo certo. Agora, eu vou olhar para aquele 3 que está ali, tudo bem? Eu vou olhar para aquele 3 que está ali. E aí o que acontece? Se eu olho para aquele 3 que está ali, veja só o que acontece, ó. Então, aqui é 3, tá? Então, aqui é 3. Tá. Se ali é 3, então aqui é 8. Cadê? Cadê? Ó, aqui é 8. Só que tem um detalhe. Perceba que o 8 é o que vai até a origem. Portanto, esse pedaço aqui dentro do triângulo vale 6. Porque o 8 é tudo. E aí eu preciso tirar esse 2 aqui, ó, tá? Então aí eu consigo quanto vale o K. Nesse caso, a gente vai ter o seguinte. Deixa eu ver se eu fiz a semelhança correta aqui. 2K, K raiz de 5, tá certo. Nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter, olhando nesse triângulo retângulo aqui, ó. Nesse triângulo retângulo aqui, tá? A gente vai ter 2K
ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é 45. Portanto, daqui a gente tira que o K é 3 raiz de 5 sobre 2, tá? 3 raiz de 5 sobre 2. Então, daqui a gente tira que o K raiz de 5 é 15 sobre 2. E aí não tem resposta. Porque, veja, quem é K raiz de 5? K raiz de 5 é esse cara aqui, ó, que tá em verde. Ó, é esse segmento aqui. Esse é o K raiz de 5. Então eu preciso acrescentar 2. Portanto, o x, deixa eu colocar aqui para você. O x do ponto M, ele é 2 mais 15 sobre 2, né? 7,5 mais 2 é 9,5, portanto, 19 sobre 2. Então, a casa da Mariana está no ponto de coordenadas 19, 2 para essa questão. Alternativa correta, alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 75 do vestibular 2025 da FAMERP. Ele deu a bissetriz os quadrantes ímpares, x igual a y. Isso a gente tem que guardar, tá? Isso a gente tem que guardar. E ele deu para a gente um ponto P, né? Um ponto P. Deixa eu trazer aqui a figurinha para a gente fazer uma análise em cima dela. Eu vou cortar o eixo Y aqui, tá? Eu só vou pegar aquilo que me interessa. Pronto, eu vou fazer uma ampliação nessa parte aqui. Aí, pronto. É esse cara que me interessa, tá? É esse cara que me interessa. Só lembrando para você que aqui eu tenho a reta x igual a y. E aí ele falou pra gente que aquele ponto P tem coordenadas 2, 8. Então, olha só o que a gente vai fazer. Então, aqui é 2. Aqui é 2. Aqui é 8. Deixa eu virar a régua. Aí, pronto. Aqui é 8. E agora a gente vai olhar no triângulo que está acontecendo. O que ele quer, na verdade, é esse cara que está aqui, ó. O que ele quer, na verdade, é essa distância aqui. Quer ver? Deixa eu colocar aqui para você, ó. Aqui, mais um pouquinho. Aí, pronto. O que ele quer é essa distância aqui, ó. Que eu vou colocar em rosa, tá? É esse cara que ele quer, tá? Ele quer a distância. Então aqui eu vou colocar um ângulo de 90 graus. Aqui eu também tenho um ângulo de 90 graus. E aí eu tenho triângulos semelhantes. O que acontece com a bissetriz dos quadrantes ímpares? Aquele ângulo que ele forma com o eixo x é 45 graus, porque ele é uma bissetriz. Portanto, tem 45 graus de um lado do outro. Se tem 45 graus, olha que coisa bacana. Esse triângulo retângulo aqui, ó, que está em verdinho lá embaixo, ó, segue o laser. Esse triângulo retângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo isósceles. O que significa isso? Que as medidas dele, dos catetos, são iguais. Então eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Tudo bem? Só que agora veja uma coisa. Aquele pedacinho horizontal é 2. Esse pedacinho vertical aqui, ó, deixa eu colocar para você, ó. Esse pedaço vertical vermelho tudo ali, ó, aqui vale 8. Então o que significa isso? Que esse pedaço aqui que está em rosa, ó, aquele pedacinho ali que está em rosa, ele vale 6, tá? Esse pedaço em rosa vale 6. E aí quem é 6? É a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos são iguais e medem exatamente a distância que ele quer, tá? A distância que ele quer. Portanto, cada um desses catetos, fazendo a continha com calma, carinho e cuidado, 3 raiz de 2. Então, para essa questão, a alternativa correta, alternativa E.
Vamos resolver agora a questão número 75 do vestibular 2026 da FAMERP. Considere no plano cartesiano a reta R de equação y igual a 2x mais 1. Tá. E a reta S de equação y igual a menos x mais k, em que cai um número real. As retas R e S se intersectam no eixo x, nos pontos P e Q. As retas R e S intersectam o eixo x nos pontos P e Q e se intersectam no ponto P, de ordenada 4. Então, primeira coisa, se as duas se interceptam no ponto P de ordenada 4, então esse 4 que está aqui, então a primeira informação, esse y igual a 4, ele vale para as duas. Em particular, ele vale para a reta R. Então, daqui a gente tira que o x é 3 sobre 2, tá? Portanto, eu tenho as coordenadas daquele ponto T, tá? Então, as coordenadas daquele ponto T é 3 sobre 2 e 4, tá? Então, deixa eu colocar aqui para você, ó. Pronto. Aqui vale 3 sobre 2, tá? Então, ó, 3 sobre 2. E aí tem um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Tá vendo a equação da reta S que ele deu aqui, ó? Tá vendo a equação da reta S que ele deu aqui? Se a gente olhar para a equação da reta S, o coeficiente angular dela é menos 1. O que significa isso? Que esse ângulo de inclinação aqui, ó, ele vale 135 graus. Se ele vale 135 graus, esse ângulo de dentro aqui, ele vale 45. Então, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, que está em laranja, marcado aqui, ó, o triângulo que tem hipotenusa TQ, aqui é 90 graus. Esse triângulo que tem hipotenusa TQ, ele é retângulo isósceles. O que significa isso? Que os catetos dele são iguais, portanto, 4 para lá, 4 para cá. Certo? E aí, ó o detalhe. Aquele ponto P que está ali embaixo, esse ponto P aqui, ó, que eu estou circulando em azul agora, ele é um ponto da reta R que está em cima do eixo X. Portanto, em R, quando a gente faz y igual a 0, a gente tem que o x vale, com carinho, calma e cuidado, menos meio. O que significa isso? Que esse segmento aqui, ó, que vai do ponto P até aquele 4 ali, ele vale 2. Por que ele vale 2, Rodrigo? Vem comigo aqui, ó. Vou dar uma ampliadinha para você entender, tá? Eu vou dar uma ampliada para você entender, ó. Segue o laser. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é menos meio, tudo bem? Então conta comigo, menos meio mais 3 sobre 2, que dá 2, tudo bem? E aí a gente tem pro triângulo PTQ, que é o que ele quer. Então no triângulo PTQ, a altura dele é 4, a base dele é 6, então daqui a gente tira que a área dele é 12 para essa questão. Alternativa correta. Alternativa D. Vamos resolver agora a questão número 14 do vestibular 2019 da FMJ. Ele deu para a gente duas retas e ele quer saber a área daquele quadrilátero ali. Bom, se ele deu para a gente as equações, então, teoricamente, ele deu medidas. E eu explico para você. Na reta R, que é essa primeira aqui, ó, essa equação dá para a gente que... Deixa eu colocar aqui, ó, primeiro. Eu estou olhando na reta R, tá? Então, ó,
em R, quando o y é 0, faz a conta com carinho, calma e cuidado, o x é 3. Então, esse ponto A aqui, ó, 3. Certo? Então, essa medida aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho, ó, essa medida aqui é 3. Tudo bem? Primeira coisa. Reta S, que agora eu vou trabalhar com a cor laranja. Esse cara que está aqui agora, reta S. Agora, em S, eu vou olhar para x igual a 0. E para x igual a 0, então significa que o y vale 3, tá? Fazendo a conta com calma, carinho e cuidado. O que significa aquele 3 ali? Que esse segmento que está aqui, ó, ele vale 3, tá? Agora, o que isso vai ajudar a gente? Se eu tiver as coordenadas desse ponto B aqui, ó, eu teoricamente sei essa medida que está aqui e sei essa medida que está aqui. E aí eu uso a área de figuras planas. Mas quem é aquele ponto B? Aquele ponto B é o ponto de intersecção das duas retas. Então é quando o y é igual a 3x menos 9 e ao mesmo tempo é quando o y vale 3x mais 15 dividido por 5, tá? Faz a conta com calma, carinho, cuidado. A gente vai resolver o sistema e vai chegar aqui. O x vale 5 e o y vale 6. Tá? Então, ó, até aqui é 5. Só que é 5 a partir da origem. Portanto, esse pedacinho azul aqui vale 2. O y é 6, então é essa altura que está aqui. E aí eu quero que você enxergue que a área que ele pediu é... Tá vendo esse trapézio que eu coloquei aqui, ó? Tá vendo esse trapézio que eu coloquei? A área que ele pediu é a área do trapézio menos a área daquele triângulozinho pequeno ali, tá? Então agora a gente vai calcular a área do trapézio. Então a gente tem que a área do trapézio, deixa eu colocar a figurinha do trapézio aqui para você. Pronto. A área do trapézio é base maior, ele está em pé, tá? Mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Portanto, a área do trapézio, 22,5, tá? 22,5. Só que não é o 22,5 que ele quer, né? Ele quer a área daquele quadrilátero. Então, eu tenho que tirar a área desse triângulo aqui, ó. Tá? A área daquele triângulo ali. Então, a área desse triângulo aqui é base, que é 2, vezes a altura, que é 6, divide por 2, portanto, 6. Então, para essa questão, a área que ele quer é 22 menos 16. Então, dá... Não, 22,5 menos 6, né? Então, dá 16,5. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular 2021 da FMJ. Ele deu para a gente um paralelogramo e ele deu para a gente duas coordenadas, tá? Ó, ele falou para a gente que o ponto A é 2, 0, então aqui a partir da origem é 2, e o ponto B é menos 3, 5. Deixa eu colocar aqui para você o que a gente vai usar no ponto B, então deixa eu colocar aqui para você. Pronto, traz para cá. E aí a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu trazer o tracejado aqui para você. A partir do ponto B, tá aqui, tá? Tá aqui. Deixar a reguinha de lado aqui. Então, aqui é menos 3, tá? Menos 3. E aí, eu quero que você enxergue o seguinte. Eu vou colocar de verde, eu vou analisar esse triângulo aqui, tá vendo? O triângulo que tá com o laser lá, tá? Ó, olhe para cá, tá? Olhe para cá. Esse triângulo aqui, ó,
ele é retângulo isósceles. Por que que ele é isósceles, Rodrigo? Porque a altura dele é 5, que é o y do ponto B, e a base dele, de menos 3 até 2, é 5. O que significa isso? Que como a figurinha é um paralelogramo, então se eu prolongar esse segmento CD aqui, ó, se eu prolongar esse segmento CD, que é exatamente a pergunta do exercício, é exatamente a pergunta que o exercício faz, que é prolongando o lado, ele fala assim, né? Sabendo-se que o lado AD é paralelo à reta CD, que é essa que está em preto, cruza o eixo X e a gente vai descobrir aonde é. Então deixa eu colocar aqui o prolongamento do eixo X, pronto. Efetivamente falando, o que ele quer é esse X que está aqui, ó, tá? É esse cara que está aqui. Vamos ver quanto é que vale ele. Ele falou pra gente que o lado AD é igual a 6. Então, ó, pensa comigo aqui, ó. Aqui é 6, tá? E aí, no paralelogramo, tudo que é oposto é igual. O que significa isso? Que esse 6, ele vem para cá também. Porque aquele triângulo que a gente analisou antes, ele é semelhante a esse. Portanto, esse ponto de cruzamento aqui é no 8. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 15 do vestibular 2024 da FMJ. Ele falou para a gente que a reta R passa pela origem de um sistema de coordenadas cartesianas e intersecta a reta S no ponto de coordenadas 3, 2. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui para você. Então, aqui, aqui, aí. Aqui é 3, aqui é 2. Então, se a gente olhar especificamente na reta R, esse cateto horizontal aqui é 3, esse cateto vertical aqui é 2, coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo de inclinação, isso é bom saber, sendo que o ângulo de inclinação é o ângulo que a reta faz com o eixo X no sentido anti-horário, é o ângulo trigonométrico, tá? É o ângulo do ciclo trigonométrico. Então, essa tangente do alfa é 2/3. E aí ele falou para a gente o seguinte: sabendo que o coeficiente angular da reta S vale o triplo do coeficiente angular da reta R, então daqui a gente tira que o coeficiente angular da reta S é o triplo, então é 3 vezes 2/3. Então vale 2. Se ele vale 2, a gente já não tem mais dúvida. Então, a única equação que tem como coeficiente angular igual a 2 é essa que está aqui, ó, tá? É essa que está aqui. Mas como é que a gente chega naquele menos 4, Rodrigo? Usa semelhança de triângulo, ó. Usa semelhança de triângulo. Aqui. Aqui. O coeficiente angular dessa reta não é 2? O que significa isso? Que quando a gente anda 2 na horizontal, a gente vai andar 6 na vertical. E aí, se do 6 eu tirar 2, significa que esse ponto de intersecção aqui é menos 4. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 20 do vestibular 2025 da FMJ. Ele deu duas retas paralelas. Se é paralelo, o coeficiente angular é igual. Então, tá vendo essa parte da equação aqui? Acompanha o laser, ó. Essa parte da equação aqui, ela vai se repetir nas duas retas. Portanto, a equação da reta S, ela é y igual menos
2/5 de x, e aí se a gente olhar, só tem uma alternativa, de novo, né? Então, olha só. E aí, quem é aquele coeficiente linear que está ali? É onde a reta cruza o eixo y. Portanto, menos 2 para essa questão. Alternativa correta. Ó, cuidado, hein? Tem o menos 2 em duas ali, tá? Alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 16 do vestibular 2026 da FMJ. Eu vou trazer a figurinha para cá, ó, para a gente poder ampliar, para a gente poder fazer algumas análises. Só vou trazer o que me interessa, tá? Só vou trazer o que me interessa, vou trazer essa parte aqui, e aí eu tiro as informações daquilo que ele passou para a gente ali no enunciado, tá? Então ele falou para a gente o seguinte: no plano cartesiano de origem O, a reta R de equação y é igual a menos 5 meio x mais 10, corta o eixo x no ponto P e o eixo y no ponto Q. A reta S passa pela origem e encontra a reta R no ponto R, conforme mostra a figura. Bom, algumas coisas. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Primeiro, em R, que é, pelo desenho, a reta que está com essa cor aqui, ó, o que acontece? Se o x for zero, então a gente chega que o y vale 10, tá? Então, esse ponto Q aqui, esse ponto Q, ele tem a altura 10, tá? Se o y for zero, então daqui a gente tira, fazendo a continha, que o x é 4. Então, esse ponto P tem base valendo 4, tá? E aí a gente chega a uma primeira conclusão. A área do triângulo OPQ é base vezes altura dividido por 2. Então, é 4 vezes 10 dividido por 2, 20. Tudo bem? 20. E aí ele falou para a gente o seguinte, que a reta S passa pela origem. Bom, se ela passa pela origem, então ela é y igual a mx, tá? E é exatamente o m que ele quer, tá? É o coeficiente angular que ele quer. Aí ele falou para a gente o seguinte, que a área do OPR é igual a 1/5 da área do OPQ. Bom, se a área do OPQ é 20, então daqui a gente tira que a área do OPR é 1/5 de 20, que vale 4. Tudo bem? Se a área do OPR vale 4, então olha só. Então essa altura aqui, ó, então essa distância entre o R e o eixo X, isso aqui vale 2. Que é a altura do triângulo, porque para dar 4, 4 vezes 2, 8, divide por 2 dá 4, tá? Dá 4. Agora veja uma coisa. Se esse cara vale 2, então esse 2 aqui nada mais é do que o y do ponto R. Então agora acompanha comigo aqui, ó. Agora acompanha comigo aqui. O ponto R, ele tem coordenadas x, r e 2. Só que aquele ponto R está na intersecção das duas retas, tá certo? Ele está na intersecção das duas retas. Então, na reta R, deixa eu voltar aqui. Então, na reta R, quando o y é 2, quando o y é 2, faz a continha com carinho, com cuidado. Quando o y é 2, a gente tira que o x vale 16 sobre 5, tá? 16 sobre 5. Tudo bem? Faz a continha com carinho, com cuidado. E aí, quem é esse 16 sobre 5, Rodrigo? É essa distância que está aqui. Mas esse azul em cima do preto não ficou legal, hein?
é esse cara que tá aqui, ó. Aí, agora ficou mais ou menos ali, ó. Esse cara aqui é 16 sobre 5, tá? Esse aqui, ó. 16 sobre 5. E aí, quem é M? O M é a tangente do ângulo de inclinação, tá? Então, o M é a tangente do alfa, que é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Faz a conta com calma, carinho e cuidado. Então, a gente vai chegar em 10 sobre 16, que simplificando dá 5 sobre 8. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa C. Vamos resolver agora a questão número 79 do vestibular 2020 da Medicina ABC. Ele deu para a gente um trapézio retângulo. Desse trapézio, ele deu para a gente 3 dos 4 pontos. E o que ele quer é exatamente o x do vértice C. Então, só lembrando para a gente que, primeiro, aquele ponto C, ele vai ter coordenadas x e y, tá? O que ele quer é o x. E agora a gente vai tirar algumas ideias. Primeira ideia importante, ó, então eu vou colocar aqui no tópico 2, tá? Aqui no tópico 2 da resposta. Acompanhe o laser. BC é trapézio, não é? É paralelo a FA. Ao mesmo tempo que BC é paralelo a FA, se você pegar BC, ele é perpendicular a FC. Então vamos tirar algumas ideias. Então, ó, primeira ideia importante, vou escrever de preto aqui para você, ó. BC é paralelo a AF. Daqui a gente vai tirar uma condição de paralelismo. Tudo bem? Segunda ideia, BC é perpendicular a FC. Só que BC é paralelo a AF. Então daqui a gente tira que AF é perpendicular a FC, tá? AF é perpendicular a FC, que é aquele segundo ângulo de 90 graus ali. E aí a gente vai ter uma condição de perpendicularidade. Qual é a condição de paralelismo? Coeficiente angular da reta é igual. Qual é a condição de perpendicularidade? A multiplicação dos coeficientes angulares dá menos 1. Opa, aquele menos 1 ali ficou longe, hein? Deixa eu trazer ele mais para próximo aqui para você enxergar, ó. Aqui, deixa eu trazer aqui para você. Isso. Aí. Aí aqui fica legal, tá? Na verdade, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Além de trazer ele mais para cá, vou colocar ele mais para baixo para a gente ter espaço para fazer continha, tá? Então, deixa eu colocar a setinha indicando ali, mais ou menos na mesma posição. Aí, pronto. Tá? Pronto. Para ficar um pouquinho mais bonito para você, eu vou até dar uma esticada aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui para você. Aí, a multiplicação dos coeficientes angulares dá menos 1, tá? Agora a gente vai com calma para a gente fazer a continha. Coeficiente angular da reta que passa por BC. Ó, deixa eu colocar aqui os 4 pontos para a gente não ter problema. Então, ó, F menos 3, 3. A 3 menos 1. B 8, 1. E o C é XY que eu quero, tá? Muito bem. BC paralelo a F. Coeficiente angular da reta que passa por BC. Variação em Y. Ó, vou colocar de vermelho aqui em cima, hein? Coeficiente angular da reta R. Como é que a gente calcula o coeficiente angular de qualquer reta? Delta y sobre delta x, tá? É uma variação ordenada, a ordem que você seguir no y é a ordem que você vai seguir em x. Então aqui a gente vai ter BC, y menos 1, estou olhando, fazendo c menos b, tá? Y menos 1,
x menos 8 igual a f. Vou fazer menos 1 menos 3, vou fazer a menos f, então é menos 1 menos 3, e aí eu vou ter 3 menos 3, tá? Muito bem. A f eu já calculei, então é y menos 1, x menos 8. FC é y menos 3, FC AF. Não, Rodrigo, o AF é um número que está lá do outro lado. Por isso que você foi no AF. Porque daí não vai ter o y novamente, não vai cair no quadrado. Então, o AF, menos 1, menos 3, menos 4. Tá? Ó, essa continha aqui é menos 4, essa continha aqui é 6. Então, é menos 4 sobre 6. E aí, FC é y menos 3, x menos 3, tá? E aí a gente vai ter um sisteminha, tá? Um sisteminha. Resolvendo o sisteminha, eu já resolvi ele aqui, quer ver, ó? Resolve o sisteminha com calma, carinho e cuidado. A gente vai chegar que o x, que é o que ele quer, vale menos 7 sobre 13, tá? Menos 7 sobre 13. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 75 do vestibular 2023 da Medicina ABC, tá? Ele deu para a gente 3 retas. Deixa eu trazer aqui aquilo que nos interessa ampliado aqui, só para a gente discutir algumas coisas, tá? Pronto. É isso aí, tá? Então eu vou fazer ampliação aqui, tá? E aí eu vou lendo o enunciado, vou trazendo para cá, tá? Considere no plano cartesiano as retas paralelas RS de equações x mais 2y menos 2 igual a 0, x mais 2y menos 6 igual a 0. E a reta T perpendicular às duas ao mesmo tempo, de equação 2x menos y menos 2 igual a 0. Ele quer a área daquele trapézio ali, ó. Pessoal, para a gente trabalhar com a área do trapézio, uma das ideias é a área desse triângulo aqui menos a área desse triângulo aqui. E é por esse caminho que eu vou, tá? É por esse caminho que eu vou. Então acompanha comigo a ideia aqui, ó. Eu vou usar essa cor para analisar a reta perpendicular. E aí na reta perpendicular, quando o y é 0, daqui a gente tira que o x é igual a 1. Tá? Deixa eu trazer ela um pouquinho mais para cá, no limite aqui, aí pronto. Então, esse ponto aqui vale 1. Tá? Vale 1. Ótimo. Nas outras duas, né? Nas outras duas, o que a gente vai ter? Essa aqui, primeira, eu vou analisar com essa cor que está aqui. E a segunda, eu vou analisar com essa cor que está aqui. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Quando o y é 0, o x é 2. Então, aqui é 2. E na outra, quando o y é 0, o x, isso, é 6. Pronto, tá? É 6. Agora veja uma coisa. Se eu achar as coordenadas desse ponto aqui, na verdade, o que me interessa é o y, tá? Porque a base dos triângulos eu já tenho. E se eu achar esse ponto aqui, na verdade, o que me interessa é o y dele, porque é o y que dá a altura, tá? Então, aqui a gente vai resolver dois sistemas. O primeiro sistema é da reta que ele deu, 2x menos y menos 2 igual a 0, e da primeira, tá? X mais 2y menos 2 igual a 0, tá? Eu já resolvi aqui, ó. Eu já resolvi aqui. Então, daqui a gente vai ter, fazendo a continha, na verdade eu quero descobrir o y, né? Então eu vou multiplicar a segunda por menos 2
tá? Por menos 2. Então, daqui eu tiro que o y vale 0,4. Então, esse cara aqui, ó, até aqui, 0,4. Que é a altura desse triângulo aqui, ó. Tá certo? 0,4. Tá? Muito bem. O y daquele vermelho ali, ó, é a solução desse sistema aqui, ó. Então pega a reta crescente, agora vamos pegar a outra reta decrescente. Então é x mais 2y menos 6 igual a zero, tá? Eu já resolvi aqui, resolve o sistema aí com calma, carinho e cuidado. A gente vai chegar que o y vale 2. Multiplica a segunda por menos 2, soma. Então daqui a gente tira que o y vale 2, tá? E aí o detalhe é o seguinte, esse 2 vem aqui, ó. Tá? Então aqui é 2, então aqui é 2, tá? Então aqui é 2. E aí eu vou calcular a área desse aqui, ó. A área desse, altura 0,4, base 1. Tudo bem? Área desse, altura 2, base 5, porque vai de 6 até 1. Portanto, a área pedida é a área do grande, base vezes a altura dividido por 2, menos a área do pequeno, base vezes altura dividido por 2. Então, a área pedida, fazendo a continha com decimal, é 4,8, que na fração é 24 sobre 5. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa A. Vamos resolver agora a questão número 74 do vestibular 2024 da Medicina ABC. Ele deu para a gente no plano cartesiano a reta de equação x igual a 1. Então, ó, x igual a 1 é essa vertical aqui, tá? Pronto, x igual a 1 é essa vertical que está aqui, primeira coisa. E aí ele fala para a gente que intersecta a reta de equação y igual a 2x naquele ponto P ali. Tá. Então eu sei as coordenadas do ponto P. Tá? Então eu sei as coordenadas do ponto P, que é exatamente quando x é igual a 1. Então daqui a gente tira que o y vale 2. Então P tem coordenadas 1 e 2, tá? 1 e 2. E aí ele quer saber a equação da reta que passa pelo ponto P e que tem coeficiente angular igual a menos 1. Bom, segunda coisa, se a reta tem coeficiente angular igual a menos 1, então daqui a gente tira que a equação dela é y igual a menos x mais k, tá? E y igual a menos x, tira o item A, tira o item E. Sobra B, C, D. E aí falta encontrar o k. Mas a reta passa pelo ponto P. Então, quando o y é 2, o x é 1. Então, daqui a gente conclui que o k é 3. Portanto, a equação da reta é y igual a menos x mais 3. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa B. Vamos resolver agora a questão número 74 do vestibular 2025 da Medicina ABC. Pergunta: ele quer a equação dessa reta aqui, ó, da reta que passa por BC, tá? Para descobrir a equação da reta que passa por BC, eu tenho que descobrir quanto vale o K. Ele deu aquela raiz de 18, que é a distância entre A e C. Então vamos lá. Primeira parte da resposta. Distância entre dois pontos, né? Distância entre dois pontos é ΔX desses dois pontos ao quadrado mais o ΔY desses dois pontos ao quadrado. Lembra
que a distância é a aplicação do Pitágoras na geometria analítica. Tudo bem? Lembra que a distância entre dois pontos é a aplicação do Pitágoras na geometria analítica. Então, daqui a gente vai ter o seguinte. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, aqui fica 18. Delta x é k mais 3. Estou fazendo de C para A, tá? K mais 3 menos 1. Então, é K mais 2. Vamos com calma aqui. Mais K menos 4 ao quadrado, tá? Vamos com calma aqui, vamos com calma, carinho, cuidado, para a gente não ter problema aqui. Dois produtos notáveis é sempre um sinalzinho de alerta aí, né? Sempre uma questãozinha de uma pedrinha no sapato aí, toma cuidado. Quadrado primeiro nos dois produtos notáveis pode juntar, então vai dar 2k quadrado. Quadrado primeiro aqui, quadrado primeiro aqui. Duas vezes o primeiro aqui, vezes o segundo, dá 4k. Duas vezes o primeiro vezes o segundo dá menos 8k. Então, de saldo, eu tenho menos 4k. Quadrado do segundo aqui dá 4. Quadrado do segundo aqui dá 16. Então, aqui eu tenho 20. Com esse 18 que está aqui, então, o meu saldo final é mais 2, igual a zero. E essa equação quadrática tem discriminante igual a zero. E tem só um valor de resposta. Então, o único valor que resolve aquela equação ali é k igual a 1, tá? Então, a gente não vai ter dupla resposta. E aí, se o k é 1, o que acontece? Esse ponto C, ele tem coordenadas 4 e 1, tá? E aí, a gente vai calcular agora, então, próximo passo, coeficiente angular. Coeficiente angular da reta BC é ΔY, 3 menos 1, ΔX, 6 menos 4. Portanto, o coeficiente angular da reta BC é igual a 1. Tudo bem? É igual a 1. Tá? E aí, não sei se você percebeu, mas tem só uma alternativa que tem o coeficiente angular igual a 1. Tá? Vamos chegar nela. Se o coeficiente angular dela é 1, então a reta BC é y igual a x mais k. Tá? E aí a gente pega qualquer um dos dois pontos para encontrar o k. Eu vou pegar esse ponto B aqui, ó, tá? Esse ponto B aqui. No B, quando o y é 3, então o x é 6, tá? Então daqui a gente tira que o k é menos 3, portanto, a equação da reta é y igual a x menos 3. Então, para essa questão, alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 78 do vestibular 2026 da Medicina ABC. Tá. Ele fala assim pra gente, ó, em um plano cartesiano, o triângulo retângulo ABC, reto em A, com coordenadas menos 2, menos 3, tem os vértices B e C sobre a reta R de equação y igual a menos x mais 3. E o lado AB é paralelo ao eixo x, conforme mostra a figura. Então, olha só o que acontece. Se a gente pegar aquele ponto B, então deixa eu colocar aqui, ó, primeiro. Aquele ponto B, ele pertence à reta R e ele tem coordenadas. Perceba que aquele menos 3 é o y dele. Então ele tem coordenadas x e menos 3. A equação da reta R ele deu pra gente, tá? Ele deu pra gente, né? Então, fazendo a continha com carinho e com cuidado, então daqui a gente chega que o x vale 6. Pronto. Primeira informação importante, tá? X igual a 6. Então, ó, olhando aqui no plano cartesiano, então quando eu trouxer esse B para o eixo X, o X dele vale 6. Pronto, tá? Essa é a primeira ideia. Tudo bem? Segunda ideia. Segunda ideia.
Aquele ponto C, ele também está na reta R. Só que o ponto C, ele vai ter coordenadas menos 2 e y, porque agora aquele menos 2 ali é o x dele, né? É o x dele, tá? Então a gente vai ter o seguinte, deixa eu colocar aqui de novo para você. Ó. Ponto C pertence à reta R. Fazendo a continha com carinho, com cuidado, a gente chega que o y vale 5, tá? O y vale 5, tudo bem? Então, esse ponto C aqui, ó, quando eu trouxer ele aqui para o eixo y, deixa eu trazê-lo aqui para você, ó. Quando eu trouxer aqui para o eixo y, ele vai bater aqui em cima no 5, tá? E aí tem um detalhe importantíssimo. Tem um detalhe importantíssimo. Esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu vou colocar em rosa, ó, o A, B, C, ele é um triângulo retângulo isósceles. Porque de menos 3 até 5, esse pedaço aqui, ó, varia 8. De menos 2 até 6, então, esse pedaço aqui varia 8. E aí o que significa isso? Que aquela reta, que aquele M, como é ponto médio da hipotenusa, então a reta AM, deixa eu fazer ela de novo. Fazer ela de novo, quer ver? Ó? Aqui, ó. Essa reta, ela é perpendicular à reta BC. Portanto, o coeficiente angular é invertido com o sinal trocado. Ele é o inverso do oposto, tá? O oposto do inverso é a mesma coisa. Então, aquela reta AM, ela vai ter equação y igual a x mais k. Só que ela passa pelo ponto A, né? E o ponto A é menos 2, menos 3. Então, quando o y é menos 3, o x é menos 2. Então, daqui a gente tira que o k é menos 1. E se k é menos 1, alternativa correta, alternativa E. Vamos resolver agora a questão número 5 do vestibular 2021 da FAMECA. No plano cartesiano, a área do triângulo delimitado pelas retas, então ele deu para a gente 3 retas, né? É igual a... Vamos fazer com calma, tá? Vamos com calma aqui. A gente vai tentar fazer as 3 retas proporcionais aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tá bom. Aqui. E a gente vai ver se a geometria plana consegue ajudar a gente, tá? Ver se a geometria plana consegue ajudar a gente. Então tá aqui, eixo x, eixo y. Tá. Primeira reta é essa que tá aqui. Quando o x é 0, o y é 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Quando o y é 0. Não, ao contrário, né, Rodrigo? Ao contrário. Quando y é 0, o x é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Quando o x é 0, o y vale 3. 1, 2, 3 aqui. Então ali eu tenho a primeira reta, tá aqui.
Aí. A segunda vem com essa cor que está aqui. Quando o x é 0, o y vale 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui mais ou menos. Quando o y é 0, o x é 4,5. Então aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4,5 aqui, mais ou menos. Aí. E a terceira reta é exatamente a reta x igual a y, né? Então eu vou escolher um ponto aqui dela, tá? Passa pelo 0, 0. Aqui, ó. Essa é a diagonal aqui, ó. Tudo bem? É isso, né? E ele quer a área desse triângulo aqui, ó. Tá? E ele quer a área desse triângulo aqui. Tá? A área do triângulo delimitado por aquelas retas que estão ali, tá? Muito bem, muito bem. A gente pode pensar de algumas maneiras, tá? Mas eu vou pensar da seguinte forma. Como é que a gente consegue a área daquele triângulo que está ali? A área daquele triângulo que está ali, vamos pensar em algumas possibilidades aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, vai ter uma mágica, ó. Por incrível que pareça. Esse ponto aqui, ó, que é no cruzamento da laranja com a vermelha. Acompanha comigo aqui, ó. Cruzamento da laranja com a vermelha. Essas duas aqui. Quando o x é igual a y, a gente chega que o x vale 3 e que o y vale 3, tá? Faz a continha com calma, carinho, cuidado. O que significa isso? Que aqui vale 3, tá? Aqui vale 3. Tudo bem? Agora, acompanha comigo. Acompanha comigo. Olha o detalhe. Se eu pegar agora a reta preta com a reta laranja, aqui, ó, tá? Aqui eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o seguinte. Se eu tiver o preto e o vermelho, deixa eu fazer aqui, quer ver? Ó? Aqui, quer ver? Ó? Preto, vermelho, tá? X é igual a 2, Y é igual a 2. Então aqui, ó. Tudo bem? 3, 3, 2, 2, tá? 3, 3, 2, 2. Ah, Rodrigo, então falta aquele outro ali, né? Falta o terceiro ali, é. Se eu pegar ali, ó, o preto, aqui, ó, o preto e o laranja, eu vou ter x mais 2y igual a 6 e eu vou ter 2x mais y igual a 9, tá? Se eu somar as duas equações, eu vou ter, estou resolvendo o sistema, tá? Eu vou ter 3x mais 3y igual a 15. Então, eu vou ter x mais y igual a 5. Então, resolvendo o sistema, com calma, carinho e cuidado, a gente vai chegar que o x vale 1 e que o y vale 2, tá? X igual a 1, x igual a 1. Não, mentira, 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 mentira. Ao contrário, ao contrário. O y vale 1 e o x vale 4. Então, voltando aqui, ó. O y vale 1, aí, e o x vale 4.
Agora acompanha comigo aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. Então aqui, opa. Então aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Tudo bem? Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1. Sabe o que significa isso? Que esse cara que está aqui tem a mesma medida desse. Então a área que ele quer é a metade da área desse triângulo em preto aqui, ó. Porque aquele segmento é mediana, tá certo? E aí aquele triângulo que está em preto, ele tem base valendo 3. Eu tô enxergando ele invertido, tá? A base dele é 3. A altura dele é 2 dividido por 2. Portanto, a área dele é 3. Então, a área pedida é 3 sobre 2 para essa questão. Alternativa correta, alternativa E.